Gravando. Então, oi, doutora. Oi, pessoal. Olá, tudo bem, Luiz? Tudo bom? Boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Heloise, eu sou vice-presidente da LANES, que é uma liga de neurocirurgia e neurointervencionismo aqui do Espírito Santo, e sou uma das organizadoras do CIESP, né, do simpósio que a gente está participando. Hoje a gente está dando início à mesa redonda sobre neuroimunologia e doenças neurodegenerativas. Conto com a presença aqui da doutora Paula Zago, com a experiência dela, né? A doutora, ela é formada em medicina pela UFES, tem especialização em neurologia pela Universidade Estadual e Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente ela trabalha como neurologista no Hospital das Clínicas aqui da UFES, né? E principalmente nas áreas de neuroimunologia e cefaleia, certo, doutora? Isso, exatamente. Gostaria de se apresentar, falar um pouquinho sobre você, pode ficar à vontade. Uma boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, de vocês da Liga. Eu acho que é interessante, né, a gente abordar essas sub-áreas da neurologia, que quem for fazer residência depois vai ver, porque os outros clínicos gerais e quem é aluno não tem noção da imensidão que é a neurologia, né? A neurologia tem sub-áreas. Se você pensar que a gente estuda desde o córtex cerebral até lá o nervo que vai nervar a ponta do dedo, então você vê qual o tamanho da área de atuação do neurologista, né? Então, vocês abordaram tudo isso, tem a neuromuscular, tem uma área mais de demência, uma área que investiga principalmente as epilepsias, que também é um mundo. Então, e tem a minha sub-área, que ela é, no geral, conhecida como neuroimunologia, mas não existe essa sub-área mesmo de atuação. Geralmente abrange as doenças inflamatórias do sistema nervoso central, geralmente, né? Muitas vezes periférico também, mas quando a gente fala em neuroimunologia, muitas vezes é mais do central. Então, vamos dar um início aqui, vai ser mais um bate-papo, uma conversa, perguntas e respostas. E a primeira questão que eu gostaria de te perguntar, doutora, é como se tornar, né, um neuroimunologista? Quais são as especializações que devem se fazer? Quais são os caminhos que deve se traçar até a especialização? Fala um pouco também sobre a sua trajetória. Te dou a palavra. Então, vamos lá. Como a gente já eu olhei a programação, né? Antes da gente já tiver algumas aulas, pode ser que isso já tenha sido esclarecido. Mas na residência de neurologia, depois quando a gente se forma como neurologista, como sub-área, para você ter uma formação como R4, só existe de neurofisiologia. Então, você vai ter uma formação em eletro e epilepsia, uma formação em eletroneuromiografia ou em polissonografia. Todas as outras sub-áreas são áreas de atuação. Então, não existe uma certificação como neuroimunologista, né? Não existe uma certificação como especialista em demência, né? Então, a gente acaba sendo considerado por trabalhar mais nessa área, né? Por ter mais experiência nessa área. Então, por exemplo, quando eu finalizei a minha residência, lá em Botucatu, eu fiquei como contratada, né? Lá eles chamam de assistente, eu prestei concurso, fiquei como assistente em Botucatu, atuando principalmente no ambulatório de neuroimunologia, que abrangia principalmente esclerose múltipla, no ambulatório de líquor e no pronto-socorro. E concomitantemente, meu concurso era de 20 horas, eu fazia Botucatu, eu cumpria as minhas 20, e 2 dias na semana eu ia para a USP, São Paulo, HC, e lá eu acompanhava o ambulatório de esclerose múltipla e neuromielite óptica. Então, eu fiquei 2 anos, né, praticamente todos os dias da semana, atendendo só a neuroimunologia. Metade em Botucatu, metade na USP São Paulo. Então, a gente acaba ganhando uma experiência muito grande com isso, né? Então, na minha época, né, vamos colocar aí, vou entregar um pouquinho a minha idade, eu terminei a residência em começo de 2011, então tem 10 anos que eu terminei a residência, né? Não existia nenhum fellow, nada especializado na área de neuroimunologia. Hoje já existe, tá? Alguns programas que você vai fazer um fellow, não é uma subespecialidade, não é uma outra residência, né? Então, você vai acompanhar o serviço, que é exatamente o que eu fiz, só que no final você vai ter uma certificação por isso.
Interessante, né? Deixei claro. Deixou bem claro. Então, Tem assim, mais eu alguma não coisa? tenho, não existe um certificado de neuroimunologista, certo? Então, as É, pessoas conhecem, sabem que a gente atua nessa área e acaba direcionando os pacientes para a gente, né? No hospital universitário é direcionado, que é a área de atuação, a área que a gente mais estuda e mais trabalhou. vou partir para a próxima pergunta, então, para a gente dar um andamento. Como é que é a sua rotina, assim, o seu dia a dia? E, além disso, como é que funciona o mercado de trabalho para o médico que atua nessa área de neuroimunologia, né? Certo. Então, assim, em primeiro lugar, para trabalhar com neuroimuno, quando a gente fala neuroimuno, o carro-chefe é a esclerose múltipla, né? Então, nós estamos falando de uma doença inflamatória que acomete mulheres jovens em idade reprodutiva. Então, você imagina o tanto de queixo, o tanto de dúvida que esses pacientes trazem. Então, acima de tudo, para trabalhar com neuroimunologia, você tem que ter perfil. Perfil de quê? De saber conversar, de ter paciência para ouvir, para você saber diferenciar o que realmente é da doença, o que pode ser algo psicológico ou relacionado à infecção, outras coisas. Então, acima de tudo, para mexer com isso, você tem que ter perfil para trabalhar com isso. A gente costuma brincar, olha que eu acompanhei 4 serviços de esclerose múltipla aqui no Brasil. Lá em Botucatu, a USP São Paulo, no Rio, no Fundão e aqui na UFES. Todos eles é a mesma coisa. O ambulatório de esclerose múltipla é o mais puxado e é o mais caótico. Então, assim, os residentes de neurologia geralmente têm trauma do ambulatório de esclerose múltipla, porque são muitos pacientes que demandam muito, muito papel, muita prescrição, tem que avaliar muita coisa, e muitas vezes eles vêm procurando consulta frequente, porque eles descompensam, né? Então, eles têm muito o que a gente chama de surtos de doença. Então, são ambulatórios que na residência são um dos mais puxados, que são esses de esclerose múltipla. Muitos residentes saem traumatizados, que querem nem ouvir falar de esclerose múltipla depois da residência. O mercado de trabalho, a gente está falando de doenças raras, tá? Então, não estamos falando de epilepsia, não estamos falando de cefaleia, muito menos de Alzheimer e Parkinson, que são doenças muito frequentes. Então, são doenças consideradas raras, tá? Então, aqui no Espírito Santo, vamos trazer para cá, né, para a nossa realidade, ninguém vive só de neuroimunologia, tá? Então, aqui, acima de tudo, a gente tem que ser um neurologista geral, lógico, com toda a formação, atender tudo, com atendimentos também na nossa área. Já em São Paulo, que é um grande centro, né, com uma população gigantesca, lá a gente tem especialistas que só atendem esclerose múltipla. Então, isso daí, atender especificamente nessa área para grandes centros. No Rio de Janeiro também consegue atender, agora todos os outros demais, a gente também atua como, né? Então, a gente atende outras coisas e também como neuroimunologista, na área de neuroimunologia. Então, muitas vezes avalia as vasculites, né? Essa interface da neurologia com a reumatologia de doenças autoimunes. Alguns colegas, né? No meu caso, sim, a gente avalia também as doenças inflamatórias periféricas, então as PIDCs, as miastenias, mas isso varia para cada colega, da experiência que você teve, da formação que você teve, porque muitas vezes diferencia as doenças, como eu tinha falado no início, as doenças de acometimento do sistema nervoso central das do sistema nervoso periférico. Uma dúvida assim que surgiu na minha cabeça é que muitas das doenças neuroimunológicas e neurodegenerativas não têm uma etiologia tão clara, né? Como que é Sim. trabalhar com isso? Como é que é, tipo, os pacientes, por exemplo, eles têm dúvidas? Como que você consegue traçar um plano de tratamento para o paciente sem, sabe? Você entendeu? Entendi. Então, vamos lá, vamos tentar diferenciar dos dois, né? Então, vamos primeiro para a neuroimunologia, para as doenças inflamatórias autoimunes, como a esclerose múltipla, neuromielite óptica. Então, realmente uma dúvida muito frequente, no caso dessa subclasse, é assim, e meus filhos? Porque a gente está falando de pacientes jovens, né? E meus filhos? Meus filhos também correm risco de ter a doença? Então, a gente sabe que a esclerose múltipla tem uma predisposição genética, só que o fator familiar dela é muito baixo. Então, a chance de um familiar, de você ter um filho acometido, é baixa, de 5%, 10% em relação
ao restante da população. Então, não é significativo. Então, você tem chance, sim, de ter outras doenças autoimunes, né? Então, pode ter um filho que tenha uma tiroidite Hashimoto, que possa ter uma psoríase, não necessariamente esclerose múltipla. Então, a gente esclarece eles, tranquiliza eles, né? Que não necessariamente que o risco é baixo, a chance é baixa do filho também ter isso. Já nas doenças neurodegenerativas, a dúvida já é oposta. Então, vem o paciente falando, olha, eu tenho a tia que teve Alzheimer, meu tio que teve Alzheimer, minha mãe está começando a ficar esquecida, e agora? Socorro, o que eu faço? Né? Eu acho que eu vou ter Alzheimer também. Então, a gente também tem que passar esse recado para eles, que por mais que também o Alzheimer a gente não saiba a causa, mas tudo é predisposição genética, a gente sabe que a gente consegue modular os nossos genes conforme o nosso ambiente, conforme comportamentos, conforme a nossa saúde. Isso vale para as doenças neuroimunológicas, assim como para as degenerativas. E para o Alzheimer isso é muito importante, porque a história familiar ela é responsável também por cerca de 15%, 20% do risco de evolução para a demência. Então, o que mais impacta na evolução para a demência é a qualidade de vida, a qualidade da sua saúde. Então, é tratar a pressão alta, é tratar diabetes, é ter uma vida saudável, uma vida ativa, não sedentária, trabalhar o cognitivo, é ter relacionamento social, ter reunião com amigos. Então, tem que ter paciência para explicar para os pacientes também e tranquilizá-los, né? Então, colocar a carga para cima deles, porque eles não estão, não é o destino deles sofrer demência. Eles conseguem modificar isso, eles conseguem mudar o rumo dessa viagem, né? Então a gente tem que trazer essa responsabilidade para cima deles. Essa parte complicada, né? Para chegar a um entendimento pleno assim do paciente, ele entender que ele tem que fazer o papel dele, né? Aí demanda Olha, eles bastante. saem muito aliviados, viu? A maioria das vezes eles saem muito aliviados, porque você tem aquela carga que, independente do que eu faça, eu vou ficar demenciado, é outra coisa. Então, eles sabem que conseguem modificar o rumo. Então, muitos deles saem aliviados, sim. Tá? Sabendo que Uma alavanca para eles, né? Não, agora eu vou. é isso aí. Deixar de fumar, agora eu vou priorizar a minha vida, vou fazer atividade física. Então, por mais. E outra pergunta, assim, aproveitando essa sua dúvida de ausência de causa, o que eles vêm perguntando, uma dúvida muito frequente das duas, né? Vamos usar os dois braços, doutora, e agora? Minha doença tem cura? Né? Isso é uma das mais frequentes que a gente ouve. Então, e que também é fácil a gente responder, né? Mesmo na esclerose múltipla, as pacientes jovens, a cura na medicina é um negócio tão particular e tão difícil da gente conseguir, né? O que a gente cura hoje? A gente cura um câncer, a gente cura uma infecção, a gente cura poucas coisas. No máximo, a maioria das vezes, o que a gente faz? A gente controla, né? Então, pressão alta a gente controla, diabetes a gente controla, problema de tireoide a gente controla, e assim a gente vai fazendo essas comparações e traz a realidade também. Então, a esclerose múltipla não tem cura, mas tem controle, né? Consegue viver independente disso. A enxaqueca, né? Que muitos falam, nossa, doutora, enxaqueca tem cura? Não, mas também tem tratamento, tem controle. Assim como também no Alzheimer, né? A gente tem tratamento e tem melhora sintomática. Sim. Próximo questionamento, doutora, que eu gostaria de fazer o que você considera, quais são os principais desafios, né, para a sua área de atuação e como lidar com esses desafios? Olha, o principal desafio que eu enfrento particularmente, eu acho que muitos colegas também, é a complexidade dos casos que a gente demanda tempo, né? Então, são consultas demoradas e que, infelizmente, o plano de saúde não diferencia isso, né? Então, ele não vai diferenciar se você está atendendo um paciente com esclerose múltipla ou se você está atendendo um paciente que veio fazer check-up. Só quer fazer um eletro da cabeça, porque, sei lá, ouviu falar que precisava fazer um check-up. Então, a diferença não vai ser o mesmo preço. Isso é desafiador. Então, até hoje,
É complicado, eu ainda não consegui pesar isso. Eu ainda ganho menos, mas mantendo o que eu acho que é essencial, né, com a qualidade na consulta. Então, para mim, isso é o grande desafio. Isso é um grande desafio, principalmente na neuroimunologia, porque são consultas muito demoradas, né? É um paciente que demanda muito. Então, não é só saber, teve surto ou não. Você vai ver como é que está a perna que estava sequelada, está com dor, está com espasticidade, está com alteração na urina, se precisa encaminhar ou não para o urologista. Então, a gente também faz muito sintomático. E isso acaba prolongando a nossa consulta. Outro desafio muito grande também que a gente enfrenta atualmente, nesse caso eu estou falando da esclerose múltipla especificamente, da neuromielite óptica, são as medicações de alto custo, né? Muitos deles são cobertos pelo PCDT, mas os mais recentes não. Os mais de alto custo não, então a gente acaba gastando ainda mais tempo elaborando o laudo, tentando colocar, indo contra o plano de saúde, na justiça, né, para tentar oferecer o melhor tratamento para o paciente. Se a gente for baseado só no protocolo do Ministério da Saúde, a gente não está oferecendo o melhor para o nosso paciente, né? Então, esse também é um grande desafio, porque são medicamentos que não são custeados pelo paciente, né? A gente está falando de medicamentos de R$ 5.000, medicamentos que podem chegar até R$ 100.000. Então, paciente raros. Para São Paulo, isso acontece. Tem paciente que custeia o próprio tratamento, mas essa é a grande minoria dos casos. A maioria das vezes a gente acaba tendo que judicializar, né? Então, o que também é um grande desafio. Sempre, né? E, Muito. encerrando, né? Atualmente, doutora, você sabe me dizer quais são os melhores programas de fellow, né, para a área no Brasil? Se há algum conselho que você tem para dar para os estudantes que almejam seguir o mesmo caminho que você, pode, pode dar sua palavra final, assim, né? Nós temos serviços muito fortes em esclerose múltipla aqui no país, né? Assim, os serviços que têm oficializado um fellow em neuroimunologia, que vai rodar na esclerose múltipla, na neuromielite óptica, na miastenia, nas neurites ópticas, geralmente é o Hospital das Clínicas, da USP, e agora também foi credenciado o IANSP, né? Então, eles são serviços que você vai sair com certificado de fellow. Isso é só um certificado. Isso não vai ser muito diferente do que acontece na maioria dos outros serviços. Então, geralmente, o que acontece nos outros serviços, que também são muito bons? Você termina a residência, você quer trabalhar com aquilo, você fica acompanhando aquele serviço na sub-área, na sua área durante anos. Então, pegando experiência naquela área, né? Então, isso você pode fazer. Minas Gerais é muito forte na área de neuroimunologia, a Santa Casa de BH, a UFMG é muito forte. São Paulo, a gente tem muitos serviços fortes na desmelinizantes. Tem a Unifesp, a Santa Casa é muito forte, tem o IANSP que abriu agora. A Unicamp é boa, Botucatu, Ribeirão Preto é muito bom. Então, São Paulo tem muitas opções, né? O Nordeste tem casos também, mas geralmente no Nordeste, o ambulatório específico não, o Sul é muito forte. E o Sul também, né, lá no Rio Grande do Sul, na PUC principalmente, também é muito forte para doenças desmelinizantes. Doenças degenerativas, tentando também ajudar no módulo, né? Por mais que não seja a minha área de atuação, mas tentando também direcionar, também é muito amplo, porque a doença degenerativa pode incluir as demências nesse módulo? Eu não sei. Ou seria incluir as demências, os distúrbios, eu acho que tem distúrbio do movimento, né? Porque alguns distúrbios do movimento também são degenerativos, né? O Parkinson também, por exemplo. Então, depende da sub-área. Se for cognição, temos vários serviços fortes também, cognição, e você acaba finalizando acompanhando o serviço, tá? Aí, quando você ganha a mão naquilo, quando você tem certeza do que é proposto, você é capaz de discutir o caso com outros colegas, as pessoas te reconhecem enquanto especialista. Agora, de dica para os colegas que estão, para os residentes que estão formando, eu acho assim que o que me atraiu mais, né, para vir escolher
a esclerose múltipla, foi no meu R3, quando eu fui num evento de esclerose múltipla, porque o nosso preceptor, nosso chefe na época, convidou, que é a gama de diagnósticos diferenciais, que me encantou, né? Então, a esclerose múltipla, ela é uma doença de diagnóstico diferencial. Então, para você falar que é esclerose múltipla, você tem que descartar várias outras causas. Então, é um bicho de sete cabeças para as pessoas, né? É isso aí. Então, assim, me encantou esse fato de que você precisa saber muito de muita coisa para você falar que é esclerose múltipla. Você não precisa saber só de esclerose múltipla, né? Então, você tem que saber de vasculite, você tem que saber sobre microangiopatias e demências, outras coisas que podem simular a esclerose múltipla. Então, isso me encantou na época, e eu acho que você tem que ter esse perfil também, né, para trabalhar com neuroimuno, é abrir o leque, é pensar fora da caixinha. Nem tudo que você vê é esclerose múltipla, e tentar pensar o que também poderia justificar aquilo. Depois, se você afastar tudo que poderia justificar, aí sim a gente fica com essa possibilidade. Então, eu acho que é isso. Na residência, geralmente ou ama ou odeia. É assim que funciona na neuroimunologia, né? Então, a maioria odeia. Você tem que ter o perfil, espero que vocês também se encantem, assim como eu me encantei, porque outra coisa que me encantou também é a possibilidade, como a gente muda a história natural da doença, né? Então, são pacientes que a gente sabe que se a gente oferecer o melhor tratamento o mais precoce possível, a gente previne incapacidade. Então, a gente tem impacto sobre a qualidade de vida do paciente. Isso também me encantou demais, né? Então, a gente consegue mudar a evolução. A gente consegue isso pouco na neurologia, pouco na medicina. Esclerose múltipla a gente impacta muito. Então, isso também me encantou e vai do perfil de cada um. Com certeza. Então, doutora, estamos encerrando aqui, né? Queria muito agradecer a sua presença, em nome de toda a organização, CIESP, agradecer também pelo conhecimento que você pôde compartilhar com a gente, a sua experiência, né? Queria agradecer também a todo mundo que está assistindo de casa. E é basicamente isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço imensamente novamente o convite, tá? Estou à disposição no Hospital das Clínicas. Quiserem ligar, discutir caso, fiquem à vontade, tá? Nós somos super parceiros da Liga e de quem se interessa também na neurociências. Vou deixar meu contato aí também ao final, tá? Vocês podem divulgar meu contato, meu e-mail, meu celular. Quem quiser entrar em contato, tá bom? Fiquem à vontade. Vou deixar em contato aqui para as pessoas que tiverem alguma dúvida, quiserem falar com você. A gente deixa direitinho no dia. Obrigada, doutora. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Aproveitem bastante, viu? Beijo, tchau.